Começa agora mais um programa Mix na Web. E o programa de hoje está imperdível. Nós vamos falar a respeito de publicidade na Copa. Você sabe todos os seus deveres? Você sabe das suas proibições? Então fique aí ligadinho, porque estarei conversando com a doutora Valéria de Santi, ela que é advogada, e também com a Cláudia Humberti, que é do grupo Baobás. Quero aproveitar e já deixar um super beijo para todos vocês que me assistem no Brasil e também fora do Brasil. Fiquem aí ligadinhos, porque depois lá no final também tem o quadro Razão e Emoção com a psicanalista Cristina Calvi Veloso. Não saia daí, porque o nosso programa está apenas começando. Estamos agora aqui falando sobre publicidade na Copa do Mundo. Estou com a doutora Valéria, também estou com a Cláudia Humberto. Doutora, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no Mix na Web. Eu que agradeço o convite, dessa oportunidade de bater esse papo com vocês. Acho que vai ser bem produtivo, porque tem muita dúvida sobre esse assunto da publicidade na Copa, principalmente na parte de legislação, que é o meu assunto, né? Tem recebido bastante consulta. Ah, que bom, com certeza vai acrescentar bastante. Também cumprimento você, Cláudia, pela sua presença hoje aqui. É uma honra recebê-la em nome da Baobás. Eu que agradeço a oportunidade também de estar aqui. Quero parabenizá-la pelo seu programa. Obrigada. E também a oportunidade da gente poder estar esclarecendo algumas dúvidas aqui junto com a Valéria e falando a respeito das oportunidades que surgem nessa época e que as pessoas acabam se equivocando, achando que pode usar indiscriminadamente. Sim, né? Tudo, o pessoal acha que é uma brincadeira e dá para se aproveitar, né? Mas antes aí da nossa gravação, ela estava me contando a respeito de alguns lugares que acabam usando aí o tema Copa para se beneficiar de alguma forma, né? Então eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor. Se você tiver algum exemplo aí para estar passando para os nossos telespectadores, vai ser muito produtivo. Então, eu tenho sim, Kelly. E exemplo infeliz, não no nosso caso, né? Mas de clientes que a gente acabou ganhando porque alguma agência cometeu algum equívoco aí com relação a esse uso que eu disse. E um caso específico que eu tenho para relatar é de uma rede de escolas de inglês em que a agência, aproveitando da situação da época, né, porque virão muitos estrangeiros para o Brasil, e querendo promover a escola justamente em função disso, fez uma campanha nacional onde divulgava para as pessoas falarem inglês, aprender a falar inglês com estrangeiros na Copa, né? E aconteceu que eles foram notificados pela FIFA e é uma multa violenta, né? Se você não retirar toda a campanha do ar, que tem um período para que isso aconteça, que a Valéria vai poder falar melhor para a gente a respeito disso, mas eles tiveram que retirar e com isso eles tiveram um prejuízo grande, porque era uma campanha nacional e tinha outdoor espalhado pelo país todo e eles foram obrigados a retirar num curto período de tempo. Cláudia, e aquelas tabelinhas, né, da Copa, dos países, pontuação, ainda pode ser feita? Então, na verdade, eu tive uma conversinha com a Valéria e não é assim, a gente sempre teve isso nesses períodos, né? Os brindes são voltados para a Copa, os clientes querem aproveitar a ocasião para promover a própria marca. Mas, na verdade, parece que nunca pôde, né? Mas como a Copa não era no Brasil, nunca foi no Brasil, a FIFA nunca pegou muito no pé, nunca foi a coisa tão rígida como tem sido agora, né? Mas acho que ela vai poder falar melhor a respeito disso. Então conta um pouquinho aí para nós, então, doutora. Então, Kelly, na verdade o que acontece é o seguinte, a FIFA, ela trabalha com marcas registradas, né, mundialmente e protegidas, inclusive por tratados internacionais de proteção às marcas. Então, quando uma empresa decide fazer o patrocínio de um evento dessa magnitude, né, da Copa do Mundo, que é o maior evento do mundo, né, em todos os sentidos, de todos os tipos, é o que tem mais audiência, então, obviamente, tem um apelo maior, né, para as marcas se aproveitarem e fazer a publicidade. ela precisa também resguardar esses patrocinadores oficiais, não é mesmo? Porque senão também não faz sentido uma determinada empresa fazer um investimento tão alto, né, em poder ser uma marca
que detém o direito de se utilizar daquela ocasião para fazer a comunicação dela, e as outras que não fizeram esse pagamento, né, não participaram com nenhuma cota de patrocínio, também façam uso desse mesmo evento, né? Então seria até uma questão de justiça aí entre as marcas e tal, né? O que a gente percebe é que, como a gente está vendo aqui no Brasil bem claramente, né, as pessoas e os empresários se sentem também no direito de utilizar, porque o país também está fazendo investimento grande, né? Então, por que eu também não posso, né? Mas então, o porquê você não pode estar explicado, né? São esses tratados internacionais que dão respaldo para que a FIFA comercialize com exclusividade as marcas em favor desses patrocinadores oficiais, né, que têm direito de utilizar referência, né, aos eventos ou no Brasil ou de forma global, dependendo do acerto que foi feito de patrocínio, né, existem contratos também nesse sentido, e a FIFA tem a responsabilidade de ajudar, né, esses patrocinadores a fazer a fiscalização, né, de que realmente só eles possam carregar, né, a bandeira de serem os patrocinadores oficiais daquele evento, né, e ter esse privilégio. Então, isso que está por trás, né, desse posso ou não posso. E, doutora, para entender um pouquinho melhor, então o tema Copa do Mundo não pode ser usado em qualquer comércio, em qualquer propaganda, é isso? Porque aí a FIFA pode vir em cima, então, ela que vai fiscalizar isso? Isso, a FIFA, ela tem, por força desses acordos internacionais e até a Lei Geral da Copa, que também gerou bastante polêmica, né, quando a aprovação, então ela foi atribuída à FIFA a prerrogativa de também fazer essa parte de fiscalização. E então, o que pode e o que não pode está colocado na Lei Geral da Copa. A FIFA também editou um manual de uso das marcas, né, dizendo o que pode e o que não pode. Agora, voltando, né, especificamente ao termo Copa, a gente sabe que Copa é um termo de uso comum, né, e às vezes a gente até vê assim uma forma, parece que injusta, né? Por que eu não posso usar Copa se tem Copa de tênis no clube aqui da minha cidade, Copa de raquetinha, de futebol, enfim, são tantas Copas, né? Não é só a Copa do Mundo da FIFA, né? É que usar a Copa neste momento específico, fazendo referência ao futebol, a FIFA tem entendido isso como uma referência indireta ao evento, por isso tem combatido o uso também desse formato. Então é preferível que a empresa que não é uma patrocinadora oficial recorra ao tema futebol, às cores do país, dos países envolvidos, decorando a sua loja, a sua peça publicitária, mas tomando muito cuidado, né, para não se referir ao evento, porque qualquer referência ao evento então vai ser entendida como um uso indevido da marca. Para você que se conectou agora, este é o programa Mix na Web. Estamos falando de um tema muito interessante, um tema atual, que é a publicidade na Copa do Mundo. Estou com a doutora Valéria, que é advogada, e também com a Cláudia, do grupo Baobás. Cláudia, então fala a respeito para nós aí das agências, como que fica o trabalho aí das agências de publicidade. Elas não podem falar nada então sobre a Copa? Não é bem assim, Kelly. Não, o que a gente sugere para os clientes que não são patrocinadores, porque isso realmente é para poucos, é aproveitar a situação, sim, o evento, que né, não é todo dia que isso acontece, e para poder fazer ações mais pontuais e fechadas. Então, o que eles podem, por exemplo, fazer, aproveitando a ocasião? Promover eventos, né, internos, por exemplo, de assistir, se é bar, restaurante, ou mesmo empresa, de repente fechar um espaço grande e contratar telão e convidar alguns clientes e promover um coquetel para que os clientes venham assistir o jogo junto, né, junto com eles. Pode aproveitar também para poder fazer campanhas de incentivo a vendas, as equipes de venda, e dar convite para assistir os jogos. Isso também pode ser feito. Você não vai promover isso em mídia, você não vai colocar, por exemplo, no outdoor, que se você comprar tal coisa, você vai ganhar você pode concorrer a um convite para assistir o jogo. Isso não, porque daí isso volta na lei, né? Se vai implicar em lei. Seria uma promoção casada, mas não pode divulgar dessa forma. O que você pode criar dentro de um endomarketing, que seria um marketing interno para os clientes, para os colaboradores, se eles venderem X, bota a meta, se eles baterem a meta, eles podem ganhar convite para assistir algum dos jogos. Mas aí pode falar que é para a Copa? Para assistir um jogo da Copa?
do Mundo, ou agora, né, a Copa das Confederações que está acontecendo. Pode citar isso? Essa é a minha preocupação. Você pode falar, é da Copa ou não pode? Então, se for uma campanha interna, ou seja, vai divulgar só dentro da empresa, sim. O que não pode é para mídia de massa. Aí vai dar problema. Ai, doutora Valéria, conta um pouquinho aí para nós a respeito das notificações, como acontece essa multa, né, vinda aí da FIFA. Então, Kelly, na verdade, a FIFA ela adota um padrão de conduta, né? Quando ela observa que houve alguma infração, uso irregular das marcas que ela licencia, ela notifica, né, a empresa que eventualmente estiver fazendo esse uso equivocado e informa, né, de que aquele uso não é possível e pede para que a publicidade seja alterada. Qual o complicador disso, né? Às vezes o prazo é curto e isso necessariamente vai implicar num custo grande, né? Porque a gente sabe, né, Cláudia, que uma campanha não nasce do dia para a noite, né? Existe toda uma atividade de planejamento, toda a parte de criação, depois de produção e veiculação, como se contrata, tem prazo, tem multa, né? Se você deixa de veicular no prazo que você acertou com os veículos, enfim. Tem todo um problema que ele não se resume, então a FIFA pediu para tirar o outdoor, eu vou lá e tiro, né? Não é tão simples assim, né? Tem toda uma repercussão dentro do cliente depois, né? Para que isso possa ser refeita, essa campanha, uma nova campanha ser proposta para o cliente e ele aceitar, e, enfim, aí começa todo o processo de novo, né? De planejamento, de criação, enfim. E o custo todo de novo também, né? Recomeça. Então, realmente é importante, né, que as pessoas tenham contato com esse tipo de informação que às vezes não está tão claro ou não está tão acessível, né? E acaba gerando esse tipo de equívoco. Então, até é oportuno a gente comentar que o que a gente está falando hoje para a Copa de Confederações vale para a Copa do Mundo do ano que vem, vale para os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio e vale para todo evento patrocinado, né? GP de Fórmula 1. Os eventos esportivos são negócios, né? E eles se fundam, né, nesses contratos de licenciamento de patrocínio e marca e tudo mais. Então, sempre que existe um evento assim, é preciso checar, né, quem está fazendo, quais são as regras e tudo mais, né. Eu sei até de uma situação de uma empresa que é patrocinadora da Fórmula 1, por exemplo, mas não um determinado segmento. Então, uma grande empresa que ela trabalha em ramos vários ramos, né? Então ela tem a linha de produtos cosméticos, ela tem a linha de produto alimentos, enfim, né? Hoje a gente tem muita empresa atuando assim em diversos segmentos, né? De repente ela contratou com uma marca dessa que vai usar a marca FIFA ou GP, enfim, qualquer delas, para um determinado segmento dessa empresa e na prática acaba usando para outro, isso também é uma infração ao contrato, né? Então é importante que a empresa, quando contratar, entenda bem o que está contratando também, né? Para não se equivocar na hora de fazer uso até dessa prerrogativa que ela comprou, né? Desses eventos. Enfim, precisa ter cuidado, né? E entender bem o que está sendo contratado para fazer um investimento positivo e ter só repercussões boas, né? Mas olha, o medo, até eu estou com medo agora, porque eu falei, olha, que medo de falar, né, usar o termo da Copa, mesmo porque os valores devem ser, assim, muito altos, né, doutora? Se a FIFA é que fiscaliza, mas, assim, quem fica, o órgão é a FIFA, mas quem que fica assim realmente fiscalizando e informando a FIFA de quem está fazendo o uso inadequado da marca? Realmente a FIFA é que faz esse trabalho e, obviamente, né, quem são os patrocinadores oficiais, né? Se eu fiz um investimento grande para ser um patrocinador oficial, eu também estou de olho nos meus concorrentes se eles estão se utilizando de forma indevida daquela minha prerrogativa que eu paguei tão caro, né, para ter direito de me referir ao evento, né? Então é um evento privado, né? Então as empresas e a própria FIFA é que faz esse trabalho, né, de fiscalização, de notificar e de eventualmente acionar na justiça, enfim, é todo um trabalho privado. Entendi. Cláudia, e conta um pouquinho aqui para nós. Onde as pessoas podem se informar? Você sabe se tem um site, algum lugar onde tem essas regras, essas leis, para que todos possam, depois, né, dessa entrevista, se atualizar e saber o que realmente é possível? Olha, muito provavelmente, vou ser bem sincera, não cheguei a consultar, que a gente tenta se precaver de modo geral, quando isso acontece, com profissionais especializados na área, como a Valéria, por exemplo. Porque às vezes pode ser que tenha no site da FIFA, acredito que sim, mas
às vezes é uma coisa que pode dar alguma margem para interpretação. Então, para evitar qualquer tipo de problema realmente para o cliente, que possa acarretar prejuízos grandes ao cliente, não só o prejuízo financeiro, né, pela questão de, como ela comentou, dos veículos que você teve que pagar, que você teve que contratar, que você perdeu o prazo, mas também a questão da reputação da marca, né, porque se chega ao ponto de ser processado realmente, isso vai acabar denegrindo a imagem do cliente. Então, para evitar que esse tipo de situação desagradável aconteça, a gente prefere consultar um profissional que vai poder realmente nos informar o que é possível e o que não é. Mas, claro, de um modo geral, com certeza o Google pode ajudar bastante, né? Então, a FIFA disponibilizou um manual em que ela comenta, né, sobre as regras, dá alguns exemplos, isso pode, isso não pode, então é um guideline interessante, né, para o pessoal consultar, está disponível lá no site da FIFA, em inglês, infelizmente, né, mas também o entendimento é simples, dá para dar uma boa ideia do quais são as regras, né, desse jogo da publicidade. Poxa, e já que vai ser aqui no Brasil, né, a Copa do Mundo agora em 2014, deveria estar em português também, né, doutora? Pois é, também fiz essa observação quando percebi que estava só em inglês, mas deve ser reflexo do mundo globalizado, Kellen. Agora todo mundo tem que se virar no inglês também. Não vai ter mais jeito. Internet, inglês, não vai ter jeito, não tem mais como escapar, né? Cláudia, e a respeito então aí dos brindes, né? Como que fica? Um brinde entra na mesma lei, né? Se enquadra na mesma lei. E o que a gente recomenda nesse caso é assim, quer usar verde e amarelo? Fica à vontade, né? São as cores do país. Coloca a bandeirinha, camiseta do Brasil, tudo bem. Isso tem muito, né? O pessoal faz, aí corneta, apito, camiseta, bandeirinha. Como quer decorar o então? É estabelecimento dessa forma, pode. O que não pode, de jeito nenhum, é usar o logo da Copa, né? O logotipo da Copa, que existe um logo oficial, né? E usar o termo sozinho não pode, usar o logo então piorou, né? Porque aí realmente fica caracterizado que é referente àquele evento. Também acho que é interessante fazer uma sugestão, né, de quando fosse propor alguma coisa assim, escolher um dos elementos, né? Então eu vou trabalhar em cima das cores dos países participantes, ou eu vou trabalhar só com algum elemento que remete ao futebol, por exemplo, uma bola comum, não a bola oficial dos jogos e tal. Porque houve um case lá na Copa da África, onde não foram utilizados os elementos, marcas registradas, né, do evento, mas numa mesma peça publicitária tinha tantos elementos referentes ao evento Copa do Mundo da África, que a FIFA também entendeu que estaria irregular. Então eles tinham colocado, além das cores, fotografias, né? Na verdade não era foto, era uma ilustração, né? Um desenho de um dos estádios, mais um desenho de um jogador de futebol. Então isso tudo junto, a FIFA entendeu que estava fazendo uma referência direta ao evento. Então talvez uma sugestão, né, fosse a empresa trabalhar em cima de um dos elementos. Então, eu vou escolher o tema futebol, ou vou trabalhar o elemento bola, ou as cores, mas talvez combinar tudo junto, a gente já entra numa zona de risco, né? Então, é preferível evitar. E esse é um alerta muito importante, né? Até pensando também nas agências de publicidade, né? Os seus amigos aí, então, eles com certeza já sabem, né? E tem que tomar cuidado também com os clientes que acabam pedindo, né? Olha, eu quero usar o nome, eu quero usar a marca. Eles não podem usar, então, de jeito nenhum. Eles não podem usar de jeito nenhum. E se algum cliente insistir, o que você pode fazer como agência para se precaver é fazer com que ele assine um termo dizendo que a agência o avisou, né? E que a agência está isenta dessa responsabilidade, porque caso ele venha a ser notificado, a responsabilidade fica totalmente com o cliente, isso, então. E a agência fica isenta disso. Justamente, né? Eu aconselho que a agência venha se precaver dessa forma, né? Acredito que funcione, né, doutora? É isso mesmo que a gente sugere, né? Para essa situação e para outras, né? Porque às vezes o cliente, não agora na Copa, mas enfim, na vida dele lá com a agência, ele também pode fazer sugestões impróprias, né? Fazer uma questão de promoção, por exemplo, sem respeitar aquelas regras de promoção, enfim, é bem comum, né? Ou usar a imagem, por exemplo, né? Por exemplo, usa um personagem da Disney,
sem ter esse licenciamento. Isso. Não pode usar. Também esse tipo de situação. Tem isso, ou às vezes a pessoa sugere, né? Vamos fazer um trabalho em cima da caricatura daquele jogador famoso, ou vamos brincar com aquela atriz do momento, né? Tudo isso é risco, né? Saber se vai dar problema ou não, aí é só fazendo, né? Acho que a obrigação da agência, do cliente também, é conhecer, né, o risco e decidir em cima de informação concreta, né? Acho que também não ficar só não posso, então não posso nada, também não é por aí, né? É importante ter noção, né, das regras e discutir com o cliente, saber da oportunidade de se fazer aquilo e, enfim, medir o risco, né? Se o risco vale a pena ou não, né? Mas antes de qualquer atitude, gente, olha, o mais importante, vai lá, entra no site da FIFA, estuda um pouquinho, dá uma traduzida em tudo, né, para entender. Mas eu acredito que o mais importante também é consultar pessoas que entendem do assunto. Então, se quer fazer aí uma publicidade dentro do tema da Copa, procura a agência de publicidade, uma agência séria em que você pode se informar direitinho e também falar com um profissional como a doutora Valéria, que é advogada, que vai poder dar todas as explicações e dizer se realmente vale a pena ir adiante com tudo, né? Porque deve ser muito pesada uma multa da FIFA, né, doutora? É pesado porque ela é sempre proporcional ao valor do investimento dos patrocinadores oficiais, né? Então, esses são os números que a gente conhece pela imprensa, né? Que são bem altos, como a Cláudia disse, para poucos, né? Poucos anunciantes podem fazer esse investimento. Então, a multa vem proporcionalmente a isso, né? Porque o prejuízo causado ele tem a ver com esse número, né? De investimento no patrocínio. Então, realmente, essas são situações assim bem relevantes que devem ser tratadas com cuidado, né, pelos anunciantes. Cláudia, e como os clientes chegam até você? Como que você pode fazer essa assessoria? Para os clientes que estão interessados em usar eventos para esse momento? Isso, que a pessoa está com dúvida, né? Olha, quero fazer uma campanha com o tema da Copa, vou procurar a sua agência e quero dizer assim, como você presta esse tipo de assessoria? Uhum. Então, a gente vai tratar como um cliente, como a gente costuma tratar os clientes, né? Se é realmente para fazer alguma coisa focada para a Copa, a gente vai fazer todas essas recomendações que nós dissemos. Vai ter que ser uma coisa pensada, vai ter que ter um planejamento para tudo isso, mas uma coisa estrategicamente, né? Não vou dizer camuflada, não é o termo exato, mas essas coisas internas só é a única coisa que eles vão poder fazer, porque realmente são investimentos altos, os patrocinadores da Copa já estão todos fechados, né? Isso não está mais aberto, ou seja, quem tinha que entrar já comprou, já entrou. E daqui para frente é só aquilo que a gente já comentou, fazer eventos internos, fazer campanhas de promoção de vendas, mas para os seus vendedores. Se for para a campanha de fidelização de clientes, você fazer desde que sejam eventos fechados, né, em que você aloque o espaço e que você não promova isso em mídia de massa, nenhum tipo de mídia de massa. E mídia de massa significa as impressas também, né? Às vezes a gente acha que mídia de massa é só televisão, né? Televisão, rádio, né? Mas fazer um outdoor na rua, fazer um jornal, mesmo que seja um jornal de bairro, né? Vai ser muito difícil, lógico, a FIFA chegar no jornal de bairro, mas é como ela comentou, né? Como a doutora comentou, é risco do mesmo jeito. E você falou agora aí do tempo, né? Então, agora, nessa época, quem quiser anunciar já não... Tá muito em cima da hora, não pode mais? Como patrocinador da Copa? Isso, patrocinador da Copa. Os patrocinadores já e com quanto tempo, em média, assim, de antecedência que tem que fechar isso daí? Normalmente um ano antes eles já estão com praticamente tudo fechado. Até porque esses patrocínios são exclusivos, né? Só entra um segmento de cada, né? Só pode, um cliente de cada segmento. Então, como a doutora mesmo comentou, então assim, se eu entrei, eu tenho uma empresa que é multimarcas, mas eu comprei só para divulgar um segmento específico, X, né? Por exemplo, eu tenho cosmético e tenho alimentício. Eu comprei como cosmético, e já provavelmente entrou uma outra empresa, uma outra marca grande de alimentício. Eu não vou poder usar a minha só porque eu comprei para o meu de cosméticos, entendeu? Não pode confundir. O contrato ele é focado num único segmento. Então, porque não entram concorrentes, né? São patrocinadores exclusivos de cada segmento. Por isso que é fechado com tanta antecedência. E por isso que eles são tão caros, né? Alguma colocação, doutora?
Eu acho que também assim, é oportuno comentar, né, que a gente está vendo também o movimento, né, no futebol brasileiro mesmo, né, os clubes se organizando melhor nesse sentido, esse programa mesmo da Ambev, de uma nova mobilização, né, de patrocinadores. Então, às vezes o anunciante ele tem interesse em procurar, né, se associar a algum evento esportivo. Então, acho que a gente também está num momento interessante, né? Porque tem várias oportunidades aí, né? Não é só a Copa do Mundo, a gente tem campeonatos fortes no país, né? Então, acho que vale também se informar dessas outras oportunidades, porque trabalham de forma semelhante, né? Então, você não pode, talvez, ser o patrocinador oficial e o exclusivo da Copa do Mundo, mas talvez do Campeonato Paulista, do Carioca, né? Que também são oportunidades interessantes, né? Que estão aí, que certamente devem valer a pena, né, Cláudia? Porque se as empresas estão investindo tão alto nisso, é porque tem um retorno compatível, né? Então, acho que isso é interessante. Existem várias formas de estar colocando, né? Foi bem colocado isso que você falou, porque você pode comprar, na verdade, por vários meios. Porque você pode comprar, por exemplo, com o próprio veículo, então com a TV. Comprei os pacotes de patrocínio de divulgação daquele evento para determinado veículo. Eu posso comprar diretamente com o campo de futebol. Não tem aquelas placas ao redor do campo? Sim, que a gente bastante. Então, aquilo é uma mídia que você compra do próprio campo, né? Você negocia com o campo. Tem a camiseta dos jogadores, né? Que tem manga, tem um preço para manga, um preço para o peito, um preço para a barriga, um preço para as costas. Nossa, quanta coisa, hein? A gente nem imagina, né? Quem está ali assistindo, só curtindo, nem imagina. Você compra do clube, né? Você vai pagar para o clube. Então, tem o marketing esportivo, né, que direciona para isso e, por exemplo, a Rede Globo, vamos supor, ou a Bandeirantes, né, as TVs que costumam veicular bastante futebol, ela vai estar filmando, ela não pode tampar na camiseta do jogador aquilo, mas aí é um acordo que os times têm com a própria TV, né, e a mesma coisa o campo tem também, então eles têm participação entre eles, tem contratos que já os resguardam disso, mas eu querer fazer direto, botar uma placa, não posso. Entendeu? Então, você tem que negociar, são vários tipos de negociação, cada uma com preço diferenciado, vai depender da verba do seu cliente. Mas existem vários caminhos alternativos que você pode estar, né, buscando. Olha só, hein? Para você também que se conectou agora, este é o programa Mix na Web. Estamos falando de um tema muito interessante. Estamos falando sobre publicidade na Copa do Mundo. Estou aqui com a Cláudia Humberto, que é do Grupo Baobás, e também com a doutora Valéria de Santi. Doutora, fala um pouquinho a respeito aí dos blogs. Como que fica essa situação dos blogueiros em relação aí ao tema da Copa? Bom, a gente entende que o blogueiro ele está na função de jornalismo, né? Ele está na atividade de jornalismo, melhor dizendo, né? Então ele, quando está ali comentando esse evento ou qualquer outro fato, ele está fazendo informação jornalística, né? Então ele tem permissão e por liberdade de expressão de comentar o que ele quiser, né? Então está garantido, né, a ele que fale sobre esse assunto e tem esse gancho lá para manter sua audiência qualificada e tudo mais. Então, tá tudo ok para os blogueiros. Então, podem continuar aí fazendo trabalho também jornalístico, que não vai ter problema para vocês, né? O que e não você, pode, Cláudia? Com relação aos blogs, é anunciar. Porque os blogueiros de maior audiência, que são os blogueiros mais acessados, né, na web, eles normalmente vendem espaço publicitário dentro dos blogs. Então, quer dizer, você pode ter uma publicidade ali dentro, neutra, né, com a sua marca. Então, se é um blogueiro que está falando bastante sobre Copa e está tendo uma boa audiência, é legal que a sua marca esteja ali, mas não falando sobre Copa. Né, que ela simplesmente esteja ali, porque ela vai ser visualizada de qualquer forma, mas sem nenhuma alusão à Copa do Mundo. Aí tudo bem, porque daí se não se caracterizar apenas como informação e não como publicidade, está liberado, como a doutora falou. Agora, caracterizou como publicidade, a coisa vai pegar. Olha, meninas, eu assim achei tudo muito interessante, mas eu estou com um pouco até de medo. Acredito que muita gente também está. Vamos falar um pouquinho do lado bom também aí da Copa, né? O que vocês podem passar aí para os nossos telespectadores? Bom, o que a gente pode garantir é que tem outras oportunidades, né, Cláudia? E você pode aproveitar esse momento positivo, né, essa vibração, esse ambiente positivo, né, que gira ao entorno, né, de um evento tão grande quanto esse, tão positivo. É uma festa, né? E aonde tem festa tem oportunidade, né, Cláudia? Acho que é só a gente trabalhar com inteligência e com informação correta, né, para construir algo que seja proveitoso, interessante, que traga
risco zero ou poucos riscos, né, para os nossos clientes. O que a gente aconselha é não perder a oportunidade, né? Afinal de contas, a gente esperou 63 anos por isso, né? Então, desde já tem um tempo, né? Quanto tempo que faz, Cláudia? 63 anos. A última Copa foi em 50, no Brasil, né? E nós não precisamos esperar mais 63 anos para poder fazer alguma coisa. A gente deve aproveitar essa oportunidade e até porque, como a doutora disse, é uma época de festa, né? De uma vibração positiva. E as pessoas estão mais abertas a oportunidades, a aceitar informações ou publicidade mesmo, de um modo geral, quando elas estão numa hora de relaxamento, de entretenimento. Né? A efetividade da publicidade é maior nessa ocasião, mas fazendo de uma forma correta, instruída, informada, né? fazendo tudo dentro da lei, não vai dar problema para ninguém, muito pelo contrário, os resultados serão muito positivos. Mesmo porque também, né, o brasileiro ama futebol, né? Nós temos exemplos aí de jogadores maravilhosos que são do Brasil. Aproveitando, né, quero deixar um grande beijo aí para todos os meus telespectadores de fora. Essas semanas eu recebi bastante e-mails aí do pessoal dos Estados Unidos, Portugal, teve Suíça, teve Argentina também, as irmãs também lembraram da gente aqui, tem nos assistido. Gente, então olha, e o turismo, né? O turismo acrescenta muito também agora, é um momento de alegria, é um momento que, imagina como vai ficar aqui o Brasil agora, já na Copa das Confederações, já aumentou muito o turismo também, né, doutora? Então, e acho que também a gente está em São Paulo, né? Então, talvez a gente não está tão envolvido porque não somos sede de Copa das Confederações, né? Mas eu imagino que na Copa do Mundo a gente vai estar muito mais contagiado, né? Pelo ambiente dos jogos. Quem sabe a gente recebe alguma seleção aqui em Campinas para se hospedar com a gente na nossa cidade, não é mesmo? Então, tudo isso vai dar oportunidade para a gente aproveitar essa experiência de todas as formas. Então, acho que a gente tem que estar aberto para isso e aproveitar. E a publicidade, como fica um pouquinho aí desse lado aí do turismo? O turismo cai nas mesmas regras, né, de modo geral. Assim, a minha única preocupação, até com relação ao turismo mesmo, se for um turismo de Copa, porque pode acontecer de algum cliente querer e solicitar fazer uma promoção voltada para isso. Então, ele pode querer, por exemplo, sortear na loja dele uma viagem para algum estado em que os jogos vão acontecer. A gente volta para o início da conversa. Isso não pode ser feito. De novo. Também não pode, então. Tá bom. Né? Se ele vincular diretamente à Copa, ele vai ter problema. Mas nem precisa, né? Não. O pessoal já sabe que vai ser aqui mesmo no Brasil, tem que visitar o Brasil, tem que aproveitar esse momento, né? Agora já acontecendo a Copa das Confederações, que já é uma prévia, né? Para ver como está aí o Brasil, como estão os estádios, né? E toda a preparação aí do país para receber mesmo, né? Nossos turistas, né? Que são muito mais do que bem-vindos, né? Para o Brasil. Com certeza, né? Olha, gente, valeu muito a pena esse bate-papo. Acredito que acrescentou muito para todos aqui do Brasil, também fora, né? E eu quero pedir, então, para que vocês deixem o contato de vocês para que todos possam consultar, marcar um horário e poder saber mais sobre o tema também. Então, obrigada pelo convite e convido todos a acessar o nosso site, direitopublicitario.com.br. Lá a gente costuma divulgar as coisas mais atuais, envolvendo direito e publicidade. As mais atuais, eu quero dizer assim, os assuntos do momento, né? Como esse é um assunto do momento, a gente tem alguma coisa lá publicada e tem sempre alguma coisa interessante para as pessoas que estão nesse segmento. Obrigada. Obrigada a você. Cláudia, deixa também, então, o seu endereço, o seu site. O meu site é balbas.com.br. Lá também tem o nosso telefone. E nós nos colocamos à disposição, além de agradecer a oportunidade de estar aqui comentando sobre o assunto, à disposição de qualquer cliente, ou mesmo pessoa que queira fazer alguma promoção pessoal, profissional liberal, né, para poder estar consultando e fazendo alguma promoção, alguma campanha voltada para isso. Olha, nós aqui agradecemos. Essas mulheres, além de lindas, são muito inteligentes, muito acrescentam a nossa classe feminina. Parabéns mesmo, viu, meninas? Obrigada. E agora, então, nós vamos para um quadro também muito inteligente, que é o quadro Razão e Emoção, com a doutora Cristina Calvi Veloso.
Estou mais uma vez aqui com grande satisfação no quadro Razão Emoção. Vocês não têm ideia a minha alegria de poder compartilhar com vocês esses temas abordados. Estou muito feliz, recebi vários e-mails na questão do último quadro que nós fizemos, que abordamos em relação ao suicídio na adolescência. Mas hoje, em especial, a cidade de Porto Alegre, eu quero agradecer as minhas amigas de Porto Alegre, um beijo, um abraço a Raquel, que me mandou um e-mail me pedindo justamente sobre esse tema. A Raquel é publicitária na cidade de Porto Alegre e ela me disse que ela tem muita dificuldade, tem medo de falar em público, porque sempre quando entre eles, né, ela é direcionada a fazer uma apresentação para o cliente, ela recua, ela tem medo e acaba perdendo grandes oportunidades. Então ela sofre muito com isso. Ela me relatou o seguinte: puxa vida, Cristina, eu poderia estar num patamar tão maior aqui dentro da empresa, mas eu perco tantas oportunidades por esse medo. Então hoje eu vou abordar esse tema muito interessante, que é esse medo. Infelizmente hoje, o ser humano, ele tem dois tipos, o que o ser humano mais tem dificuldade. Primeiro, de morrer, que ele tem medo de morrer e tem medo de falar em público. Então, se você é essa pessoa, preste muita atenção nas dicas que eu vou dar para você. Simples e fácil, ok? Vamos lá. O medo, quando nós sentimos medo, nós enviamos para o nosso cérebro que nós estamos com medo. Então, o nosso cérebro, ele entende o seguinte: peraí, poxa aí, eu preciso proteger, eu preciso blindar. Então, é aí que a gente trava. É aí que a gente bloqueia e fala: não, eu não vou aceitar aquela proposta, não, aquela pessoa daquela comunidade me convidou para ser líder e eu vou ter que falar, não, eu não quero. Ai, o meu chefe quer que eu faça uma apresentação, não, eu não quero. Então bloqueia. E aí você acaba perdendo grandes oportunidades. Então nós entendemos que o medo é o quê? Ele bloqueia o nosso cérebro. E aí nós não conseguimos fazer mais nada. Mas existem algumas dicas. Primeiro, você tem que escolher o tema. Qual é o tema que você vai abordar da sua apresentação? Vamos falar de apresentação? Qual é o tema? Depois, nós temos que colocar num papel tudo aquilo que a gente vai falar. É claro, você já escolheu o tema, o assunto, então você vai colocar no papel aquilo que você vai falar. Olha, veja bem, eu tô aqui falando com vocês, certo? E eu tenho meu papel aqui, que é meu apoio. Não que eu vou ler tudo que está escrito aqui, mas eu tenho o meu apoio, aonde eu vou seguindo e assim eu não vou me perder. Então, nós temos que ter uma introdução, né, daquilo que a gente vai falar, o desenvolvimento, que é o assunto que vamos abordar, nós vamos falar sobre ele, e a conclusão. Nós temos que concluir aquilo que a gente fala. Outra dica importante: se você tem dificuldade, né, de se apresentar em público, faz um filme. Hoje é tão simples você no celular se filmar, vai na frente do espelho e começa a falar. Você tá lá com o seu apoio, com o seu papelzinho. No começo, você pode ler. Aí depois, você vai se soltando. Aí você pode se observar e ver aonde você tem que melhorar. Eu sempre digo que a gente tem que dominar aquele certo assunto que vamos falar. Você tem que dominar, você tem que saber. Então, eu sempre digo: treinar, treinar, treinar e treinar. Sempre treinar o assunto que você vai falar. Outra coisa, permita-se fazer pausas de até 5 segundos para respirar. Por exemplo, eu estou falando com vocês agora, eu faço uma pausa. Se vocês observarem, eu sempre faço uma pausa. Para quê? Para que as minhas ideias, eu já vou saber aquilo que eu vou falar. Assim a gente não se perde, para não ficar embolando o meio de campo. E a gente não ter aquela introdução, aquele desenvolvimento, aquela conclusão. As ideias ficam um pouco perdidas.
Então, isso é muito importante. Outra coisa, não tenha medo de olhar a sua plateia. Não importa o tamanho da plateia. Você pode estar fazendo uma apresentação, como a Raquel diz, que ela se depara com uma apresentação entre clientes da sua agência, aonde ela vai apresentar, vai vender para aqueles clientes. Então, se são 3 ou 4 pessoas, 5 pessoas, ela vai olhar para as pessoas, olhar nos olhos das pessoas e sempre olhar com mais ênfase aquela pessoa mais importante. Não que você vai olhar o tempo inteiro para ela, não, mas você sempre vai direcionar o seu olhar para ela. Isso vai passar muita confiança para a pessoa com quem você está falando. Se for uma plateia média, grande, você pode dividir em 3 partes, né? Lado direito, lado esquerdo, meio, e você sempre olhar para um lado, olha para o meio, olha, e sempre escolha as pessoas, né? Para quem você vai olhar. Outra coisa, tente pensar no nervosismo antes de cada apresentação como se fosse algo bom. Não é ruim você sentir medo. Você sabe que é até bom a gente sentir medo, por causa da adrenalina. A adrenalina, a gente fica eufórica e até é tão bom, porque quando começa, eu digo assim, a gente pega no tranco, né? Porque são os 12 primeiros minutos. Passou, você vai embora. Se for uma apresentação pequena, são os primeiros 3 minutos. Depois, você deslancha e começa a falar. E isso é muito bom. Outra coisa, se o nervosismo lhe atrapalha muito, eu peço para que você procure um profissional. Se você fizer todas essas dicas que eu estou dizendo para você, que são dicas simples, porque por mim, eu ficaria aqui falando tudo o que vocês têm que fazer. Mas daqui a pouquinho eu vou dizer para vocês aonde vocês podem buscar informações a respeito disso. Outra coisa, até os artistas hoje, antes de entrar no palco, eles ficam também com medo, eles ficam com aquele friozinho na barriga. Ai, meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou esquecer? Será que eu vou errar? Isso é normal. Então, para finalizar, eu sempre digo, treine, domine o assunto. Eu vou postar no meu blog, no www.calpsicanales.blogspot.com, todas essas dicas que eu tô falando aqui para vocês hoje, tá? Aí vocês vão poder acompanhar melhor. Eu queria agradecer mais uma vez e queria dar ênfase a um curso que eu ministro, Perco o Medo de Falar em Público. Esse curso, eu vou estar abrindo turmas para o mês de setembro e para o mês de outubro. Se você mora aqui em Campinas e região, com certeza você vai poder fazer esse curso presencial. Mas se você mora fora do estado de São Paulo, um pouco longe, não dá para você se movimentar para vir até aqui, a gente conversa, tá? A gente vê uma possibilidade, de repente a gente fazer pelo Skype, a gente conversa, sem problema nenhum. Mais uma vez agradeço as meninas de Porto Alegre. Muito obrigada, Raquel, pelo seu e-mail. Eu espero poder ter te ajudado um pouquinho a respeito desse medo que você tem de fazer essas apresentações. Obrigada a Deus, obrigada a todos os internautas e até o próximo programa. Pensou em pizza? Pensou em Favorita. Com 22 anos de experiência, todos os dias 12 sabores de pizza em promoção para viagem em salão. Também servimos todos os tipos de pratos à la carte para 2 pessoas e porções especiais. Não se esqueça de pedir também sua torre de chopp, bem geladinha. Se beber, não dirija.
Ligue 3276-6776 ou venha pessoalmente à Rua Mário Ferreira Martins, número 8, Jardim dos Oliveiras, próximo ao Shopping Prado. Todas as grandes ideias como as suas precisam de grandes soluções, como as nossas. A Veloso Ambiental é uma empresa especializada em meio ambiente, pronta para atender às novas expectativas do mercado. Preservação, estatística e qualidade de vida são os principais fundamentos da Veloso, presente em cada projeto executado. Afinal, paisagismo é coisa séria, tem que ser feito por quem há 20 anos vem atuando em variados segmentos de nossa sociedade. Ligue para Veloso Ambiental 3258-9335 ou 2121-9335, Avenida Dr. Antônio Carlos Couto de Barros, 568, Distrito de Souzas, Campinas, SP. Cada vez mais os casais têm optado em fazer cerimônias diferenciadas, buscando facilidade para os convidados, reduzindo os custos, unindo a festa diretamente com a cerimônia, dispensando a presença de autoridades religiosas, buscando assim formas diferentes de realizar casamentos. E se você busca novas opções para que seu casamento seja um sucesso, agora você pode contar com uma profissional de gabarito para que sua história seja verdadeiramente inesquecível. Kellen Lovato, celebrante de casamentos e mestre de cerimônias em eventos. Telefone 9199-7811 ou acesse kellenlovato.blogspot.com.br. Solicite um orçamento pelo e-mail kellenlovato@yahoo.com.br. Que pena, nosso programa está terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e que também tenham aproveitado bastante todas as informações que nós trazemos para vocês. Quero deixar um super beijo mais uma vez para todos que me assistem no Brasil, Estados Unidos, Portugal, Argentina, Suíça e Índia. Também dentro do Brasil, um beijo especial para Campinas, é claro, Valinhos, São Paulo, Posadas, Campo Grande e Santa Maria. Também agradeço a minha produção, o meu cabelo, maquiagem feito por Elisa Viola e também ao espaço aqui do Hipnose Alta Costura. Fiquem aí ligadinhos, procurem as nossas promoções que estão aí no cantinho aí da sua tela e participar de todas as nossas promoções. Procurem também a nossa página no Facebook, que é o programa Mix na Web. Te espero então na próxima semana com muito mais novidades preparadas especialmente para você. Um grande beijo e tenha uma ótima semana.